Esdras, capítulo de número 8, você que tem a sua Bíblia, versículo de número 21. Esdras, capítulo 8, versículo de número 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, e para lhe pedirmos jornada feliz. Repete comigo: e para lhe pedirmos jornada feliz, para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Vamos lá de novo. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. E para quê, gente? Para pedir o quê? Jornada feliz. Para quem? Para nós, diga assim, para nós. Segundo, para nossa família, que é os nossos filhos, e também para o patrimônio, para tudo que é nosso, carro, casa, emprego, tudo aquilo que a gente tem. Pode se sentar, por favor. Diga: fala comigo, Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel estava começando uma jornada rumo a Babilônia, rumo a Jerusalém. Aliás, eles estavam escravos na Babilônia há muito tempo, há 3 gerações eles estavam lá na Babilônia, e agora eles estão saindo da Babilônia e indo de volta para Jerusalém. A caminhada deles iria durar 1.500 quilômetros. Quantos quilômetros, gente? Mais ou menos 5 meses de caminhada, 5 meses caminhando para chegar em Jerusalém. E o líder desses homens, ele era um homem chamado Esdras, o sacerdote Esdras, que significa ajuda. Você sempre vai precisar de alguém te ajudando para você chegar onde você quer chegar. Não tem um homem sequer aqui que vai começar uma jornada e que o dinheiro apenas vai te valer e com o dinheiro você resolve tudo. Com o dinheiro você não resolve quase nada. Se você não tiver alguém para te orientar, para te aconselhar, para orar por você, para interceder por você, muito difícil você chegar no seu objetivo. Esdras significa ajuda. Todo mundo tem que ter um Esdras na vida dele para ajudá-lo, para interceder. Ontem eu fui lá na casa do Hernando, aqui lá na casa dele, na casa da mãe dele, na roça, e eu estava lá na casa da mãe dele. Chegou uma moça desesperada, com uma menina novinha, de 9 anos, e a menina sendo tomada por forças malignas. Você já viu aquele filme O Exorcismo? Quem já viu? Então, pensa, o que eu fui ver ontem foi isso. Fui lá comer um pedacinho de carne na casa dele e encontrei o exorcismo para me poder exorcizar. A moça chamou a gente para que eu pudesse fazer uma oração lá na casa dela. Estou dando esse testemunho para você entender como que o mundo espiritual é terrível. E uma menina linda, uma casa linda, uma família abençoada, mas sem paz, por causa de um demônio que alguém mandou, e eles não têm armas para poder lutar contra aquilo. As armas que lutam contra demônios não é dinheiro, não é jiu-jitsu, não é boxe, não é nada disso resolve. A única arma para se lutar no mundo espiritual é as armas que Deus nos deu. E para termos segurança, para termos proteção, precisamos fazer algumas coisas. O que eu vou pregar para você aqui é coisas que você precisa fazer individualmente se você quer vencer forças, os perigos que estão no caminho. Eu ontem vi os perigos que existem nesse mundo para uma casa, uma família que não está com Deus presente na vida deles. Quem está aí? Quem está ligado? É muito importante que você tenha a atitude de Esdras. Ele ia começar 1.500 quilômetros de caminhada. O que ele fez? Ele apregoou um jejum junto ao rio Ahava. Ele chamou todo mundo e disse: nós vamos começar um projeto, mas precisamos jejuar antes de começarmos esse projeto. Qual é o seu erro? Você jejua durante o projeto. Você jejua depois que você começou a viagem. Você jejua depois que você começou o negócio. Esdras disse: ninguém vai sair daqui se primeiro a gente não jejuar. Nós vamos jejuar para que a gente possa ter uma jornada feliz, para pedir a Deus que Ele mande os seus anjos como proteção, para que a gente, todo mundo que está saindo de Jerusalém,
chegue também, que está saindo da Babilônia, chegue em Jerusalém. É importante que todo mundo que está com você em janeiro esteja com você em dezembro. É importante que todo mundo que está com você agora, tudo que você tem agora, chegue com você no final. E para isso você precisa jejuar, para pedir a Deus proteção pessoal, proteção da sua família e proteção do seu patrimônio. Foi o que o sacerdote Esdras fez. Existem 3 tipos de jejum que eu preciso fazer. O primeiro tipo de jejum se chama jejum absoluto. Esse jejum eu não como e nem bebo. Para que serve esse jejum? Esse jejum é para trazer a glória de Deus para dentro de você. Esse jejum você faz quando você está jejuando por você. Proteção pessoal. Quem está aí? Pastor, como é que eu faço esse jejum? Você não come e nem bebe. Porque quando você jejua, você para de alimentar o corpo físico, mas você começa a alimentar o corpo, o homem espiritual. Eu disse para você, existe um homem espiritual aqui dentro. Existe um homem físico, existe um outro homem espiritual aqui dentro. Esse homem espiritual, ele se alimenta quando eu jejuo. Quando eu jejuo, eu não alimento o físico, mas alimento o espiritual. Repete comigo, quando eu jejuo, eu não alimento o físico, mas alimento o quê? O homem espiritual. E quem lida com os demônios é o homem físico ou o homem espiritual? É o espiritual. O que eu disse, por isso que eu quis tocar nesse assunto dessa visita de ontem. Se o homem espiritual não tiver alimentado, os demônios atacam a sua casa com doenças, e a senhora ora, e a senhora não tem força na oração. Você já viu que tem gente que ele dá o golpe, mas o golpe dele não tem força? Ele ora, mas a oração dele não tem peso. Por quê? Eclesiastes 10... Põe para mim fazendo favor. Eclesiastes 10:10 diz assim, olha só que interessante. Por que tem gente que ora e ele não tem peso? Ele fala, mas não tem contundência, não tem poder, não tem força aquilo que ele está falando. Por causa disso aqui, olha. Se o ferro está... muda a tradução, porque essa está difícil de entender. Estamos falando de machado e não está falando nada. Vai, muda aí, muda. Vai, irmão. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Se o machado perder o corte, irmãos, se o fio do seu machado não está afiado, o que afia? O que afia o meu machado? O jejum. Quando você jejua, você vai afiando o corte do seu machado. Aí quando você dá o golpe, é assim, ó. Você fala e acontece. Quem quer isso? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Você pede e recebe. Você busca e encontra. Você bate e o inimigo cai. É um golpe só, mas isso depende de quanto você alimentou o seu espírito. Como é que eu faço para alimentar o meu espírito, pastor? Por que hoje está cheio de gente deprimida, síndrome disso, síndrome daquilo? Só basta a pessoa, quando ela está bem, ela jejuar. Se ela jejuar, pastor, o senhor está ferindo a ciência? Não, a ciência está resolvendo um problema que você deveria ter corrigido quando você estava bem jejuando. Você não jejuou quando você estava bem, desenvolveu no seu espírito síndrome de pânico, síndrome de não sei o que, síndrome disso, síndrome daquilo. Hoje é cheio de nome, esses males que atingem a alma do ser humano. Mas quando você jejua, você fecha a boca, mas alimenta o espírito, e o seu espírito vai recebendo a glória de Deus. Aí quando você fala, há poder na tua palavra, sai fogo de dentro de você. Você levanta a mão, e não é uma mão comum, é uma mão ungida que levanta. Essa mão espiritual é o que o diabo teme, é que Satanás teme e que os problemas temem, porque há poder de Deus nela. Quem está aí, dá um glória a Deus. Mas isso só quando eu jejuo. Isso é só quando eu... Jejum absoluto é o jejum que eu faço para mim. Moisés fez esse jejum, e quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava como o sol. A glória de Deus estava dentro dele. É claro que quando você jejua de forma absoluta, não comendo e nem bebendo, quem vai reclamar? O estômago.
E ele reclama mesmo. Chegou a hora de tomar café, você não tomou, ele dá aquela reclamada básica. Fala com o seu irmão, deixa ele reclamar. Pastor, mas me deu uma dor de cabeça, eu acho que está na hora de eu comer, porque me deu dor de cabeça. Irmãos, deixa a cabeça doer. Uma hora ela vai entender que o processo aqui agora é maior. Estamos buscando coisas maiores. Quem está aí, dá um glória a Deus. Jejum absoluto. Foi o que Esdras fez. Proteção pessoal, jejum absoluto. Diga comigo, proteção pessoal, jejum absoluto. É quando eu jejuo por mim, para que, quando a glória de Deus enche o meu espírito. Vocês estão aí, gente? Eu estou ajudando alguém nessa igreja? Quando a glória de Deus enche o seu espírito fica blindado. Nem conversa fiada te atinge mais. Quem está entendendo? Nem o outro pode falar alguma coisa, bate em você e cai no chão, porque você está blindado. É como o poder que está envolvendo você. O ouvido espiritual fica fechado para coisas ruins, a alma fica travada, o mal não pode tocar. Ei, tem alguém me ouvindo? Fala alguma coisa. Então olha para o irmão e diga, você precisa fazer jejum absoluto. Fala com ele. Quando eu faço jejum absoluto, o meu espírito se alimenta. Qual foi o último dia que o seu espírito se alimentou? Que você alimentou o homem interior. Ele só se alimenta quando você jejua. Qual foi o último dia? Então, você está raquítico por dentro. Você está um touro de forte por fora. Ai que bonito. Mas você está um raquítico por dentro. E a Bíblia diz que o exercício espiritual é mais eficaz do que o exercício físico. Aí, tem alguém aí? Então fala alguma coisa. Pastor, mas jejuar dói. É por isso que ninguém jejua, porque não é fácil. Mas a recompensa do jejum, ela é simplesmente extraordinária. Quem está me entendendo? Quando você está nessa consagração pessoal e você jejuou, os problemas que o diabo oferece no seu caminho, eles não te afetam mais. Você desfaz eles com o sopro da sua boca, porque há poder de Deus dentro de você. Quem está me entendendo? Quando você jejua e o estômago fica vazio, o espírito fica cheio de revelação. Quanto mais vazio o estômago, mais o espírito recebe comunhão e revelação de Deus para vencer. Então, qual que é o problema nosso aqui agora? Você resolveria 90% dos seus problemas se você jejuasse. Se você parasse de reclamar, de falar com as pessoas e começasse simplesmente a jejuar. Simplesmente para tudo e vai jejuar. Pastor, simplesmente jejua. Você vai ver que como você se fortalece. Você jejua 2 horas, você já sente uma diferença. Imagina se você tem uma vida de jejum. Você fecha os olhos e você já sente a comunhão com Deus. Você nem precisa forçar para buscar, porque você chegou muito próximo de Deus através do jejum. Dentro do jejum eu evito qualquer tipo de profanação, qualquer tipo de palavrão, de coisa errada. Aliás, não devemos fazer isso nunca. Mas eu vou tirando da minha vida tudo que é errado e vou me santificando. É tudo que um crente precisa para poder vencer. Esdras sabia que ele precisava de uma jornada feliz. Então ele falou, vamos jejuar antes para a gente ter proteção depois. Vamos jejuar antes de começar. O ano vai começar, não vai? Vamos jejuar antes. Amanhã eu te convido a fazer o jejum para você. Para quem? E para você tem que ser que tipo de jejum? Eu não ouvi, qual? Absoluto. Só de você pensar já deu fome, não já? É, porque o coração, o cérebro da gente, ele luta contra essas coisas. Só de você pensar, você já está pensando assim, amanhã não tem café. Nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Você já quer ir para casa jantar, não quer? Só de falar. Porque o mundo espiritual sabe o poder que tem o jejum. Quem está comigo? O segundo tipo de jejum, ele é chamado de jejum típico. É o jejum que você pode beber líquidos. Esse é para você interceder pela sua família e pelos seus projetos. Esse você pode beber suco, você pode beber café, você pode beber água, você pode beber qualquer líquido durante o jejum típico. Você pode beber? Pode. Mas esse você não faz por você, você faz por
por alguém que você ama, por uma causa que você quer resolver, por a doença de alguém, para curar alguém, para ajudar alguém. É o jejum típico que você faz podendo beber líquidos. Então, para você, você viu que é mais forte. Para o outro, você pode beber líquido. E o terceiro tipo de jejum, ele é chamado de jejum parcial. Ele é para resolver uma causa difícil, por um emprego, por um trabalho. Nesse você tira só uma comida. Por exemplo, você pode tirar carne, pode tirar arroz, feijão, você pode tirar alguma coisa e comer outras coisas. Daniel comeu só fruta, verduras e legumes. Era um jejum parcial. Mas cada jejum tem um objetivo. É isso que eu estou tentando dizer. O jejum absoluto é para quem? Vamos lá, gente, como um coral, vamos lá. O jejum absoluto, o jejum parcial, que é típico, que pode beber líquido. Para a família, para o pai, para a irmã, para alguém que eu estou orando. E para resolver uma causa financeira no trabalho, compra de um lote, de um carro, resolver um problema. Qual tipo de jejum? Parcial. Cada jejum tem um tempo. O absoluto, você tem que fazer ele menos tempo, porque você não comeu e nem bebeu. O jejum que você bebe líquido, que é o típico, esse você faz um pouquinho maior porque você está hidratando, você está bebendo líquidos. Então você pode fazer ele 8 horas no dia, você pode fazer ele 9 horas, 10 horas, 12 horas, porque você está hidratando. E o terceiro tipo, que você só tira uma comida, você tem que fazer ele no mínimo de 3 dias. Você não pode fazer esse jejum menos de 3 dias. O ideal, 21 dias, 10 dias foi os jejuns, o tempo do jejum parcial, que você tira a carne, tira isso. Agora, vai fazer o jejum, fala com o seu irmão, estou jejuando, diga, estou jejuando. O que você está jejuando? Eu não estou bebendo Coca-Cola. Fala com o irmão assim, beber Coca-Cola, não beber Coca-Cola, não é jejum, irmão. Eu estou fazendo jejum de quê? Não estou comendo doce. Ô irmão, o jejum é um negócio que você tira o que você come toda hora. Só se você come doce de manhã, de tarde e de noite. Aí vale a pena. Mas o jejum é você tira o que você que você faz toda hora. O hábito que você tem todo dia. Aí ele começa a ter valor. Quem está entendendo? Porque é bom para a consciência da gente falar, não, eu estou fazendo jejum de quê? Eu não estou comendo pão, pastor. Estou num sacrifício que o senhor não imagina. Mas eu pego lá o bacon, ovo, e faço um mexidão de ovo e como. Você não está comendo pão, mas está comendo o mundo inteiro, né? Então não adianta. O jejum que você precisa fazer, ele tem que ser rápido. Rápido que eu digo assim, jejum absoluto, você fez o jejum típico, você fez as horas, o jejum parcial, mas você faz de coisas que vão te impactar, que vão impactar a sua alma. Porque senão, por exemplo, existe um pessoal que chama vegano, é vegano, né? Eles não estão jejuando, e eles não comem nada derivado de carne, de animal, de nada, e eles não estão jejuando. Então, não pode a dieta achar que a dieta é jejum, porque a dieta não é jejum, e o jejum não é dieta. Ele é muito espiritual e ele é para ajudar você na sua caminhada. Esdras jejuou pedindo a Deus, em Esdras 8:21, ele jejuou pedindo a Deus que desse a ele proteção naquela jornada. Nós estamos jejuando para que Deus nos dê proteção durante essa semana. Durante todo o ano, e vamos jejuar essa semana da entrega. Então eu convido você, mas vem mesmo, olha para o irmão do lado e diga, vem mesmo, em nome de Jesus. Faz um compromisso com Deus, que você não está ligando muito para os votos quebrados, você faz o voto, não vem, promete, não faz. Faz mesmo por você, faz o jejum absoluto amanhã, e vem na igreja à noite orar, consagrar sua vida a Deus. Aí na terça-feira é monte às 8 horas, na quarta-feira é culto, quinta-feira é monte, sexta-feira é culto, e no sábado a gente encerra no monte a semana da entrega, que nós vamos entregar todo ano nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele vai fazer. E na Santa Ceia, nós vamos fechar tudo isso na Santa Ceia, na primeira Santa Ceia do ano. Faz o voto de não perder Santa Ceia. Fala com o irmão do lado, vira crente direito, fala com ele, vira assim, crente direito mesmo, assim, sabe, crente mesmo de verdade, não perder Santa Ceia, participar das atividades, fazer o que precisa fazer. A vida, Deus te deu 24 horas, dá tempo de você tirar um tempinho para Deus. Todo dia você pode tirar um tempinho, durante a semana você pode tirar um momento para Deus. Faz as coisas direitinho, como eu te disse, não espera as perdas chegar para você acordar.
Porque na hora que a perda vem, ela acorda a gente, mas ela traz muita dor, ela traz muito desespero, muito sofrimento. Então, faz isso antes de perder. Ontem eu estava conversando com o Hernando, eu posso citar você, Hernando? Não sei se eu posso. Estava conversando com o Hernando, e o Hernando teve câncer, e ele foi curado aqui na igreja de câncer. Só que ele me disse assim: eu agradeci a Deus pelo câncer, porque o câncer me ensinou a dar valor às coisas que realmente tinham valor. Porque eu vivia a vida louca, para mim estava tudo bem, numa correria, estava para lá e para cá, eu não tinha tempo para ninguém, para nada. Mas quando eu fiquei doente, que eu vi que eu ia morrer, então eu percebi o que era importante e o que não era. Ele foi curado, mas o mal na vida dele, aquele mal que lhe aconteceu, Deus usou para transformar a vida dele num homem abençoado. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então eu estou te pedindo para você não esperar uma tragédia chegar na sua casa, chegar na sua família, para você jejuar, para você ter um compromisso com o altar, para você ter uma vida de cristão de verdade, porque para você é pior do que para aquele que não conhece. Você conhece. Quem está lá no mundo lá fora vai ter um juízo, mas você vai ter outro, porque você já conhece a verdade. Você só não está conseguindo andar nela, porque o Instagram está te distraindo, a vida está te distraindo. Então não faça isso. Na Santa Ceia, quando chegar agora na Santa Ceia, nós vamos tomar uma atitude milenar, que é o que a Bíblia manda que os homens de Deus façam, que o povo de Deus faça durante muito tempo. A Bíblia diz, olha só o que diz Êxodo capítulo 12. Nós vamos fazer a semana da entrega, e no domingo de Santa Ceia, eu vou fazer isso aqui, ó. Põe para mim. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Janeiro é o que, pessoal? Eu não ouvi, é o quê? E para Deus ele é o quê? Eu não ouvi. Para Deus ele é o quê? Ele é o principal. Para nós não. Para nós ele é o mês de relaxamento. Vamos relaxar, vamos descansar. Para Deus ele é o principal. O que você planta em janeiro, você colhe o ano inteiro. Diga para quem está ao seu lado: o que você planta em janeiro, se você começa janeiro bem, vai o ano inteiro bem. Você começa, não estou orando, não estou vindo na igreja, vai o ano inteiro assim, ó, rabugento, não consegue fazer nada, porque janeiro é o principal dos meses. Ele é a base para tudo que vai acontecer. Quem está aí? E janeiro é um mês muito importante, porque é um mês de decretos espirituais. Olha para mim, por favor. Deixa eu tentar explicar isso com clareza. Em janeiro é um mês de decretos espirituais. O que é isso? Diante de Deus vai sair uma lista. Sabe aquela pessoa que errou e parece que não acontece nada com ela? Você está na igreja e ele não, a vida dele está indo, a sua está agarrada, e você fica olhando para aquelas pessoas fazendo tudo errado e parece que não acontece nada. Então, no mês de janeiro sai uma lista diante de Deus, são os decretos que vão acontecer no próximo ano. Isso sempre sai no primeiro mês. É um mês que Deus decide quem vai viver e quem vai morrer no ano, quem vai viver e quem vai morrer antes do tempo. Isso é previamente apresentado para Deus pelos anjos. Segundo o que você fez, é apresentado para Deus no mês de janeiro, no primeiro mês. A Bíblia diz, olha o verso de número 13, por favor. É o primeiro mês, é o principal dos meses, por isso. O sangue será sinal. Nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A terra vai ser ferida, ela vai ser machucada. Só que o sangue é um sinal. Se ele estiver sobre você ou sobre a sua casa, significa que alguém já morreu no seu lugar. Você não entendeu? Se o sangue estiver sobre você, significa que você recebeu a morte de Cristo no seu lugar. Então você não precisa sofrer. Quem está entendendo? Então Deus disse para Moisés: ponha o sangue nas portas e nas janelas das suas casas. Porque quando eu vir o sangue, não vai haver praga nem destruição na sua casa quando a terra for ferida. Vai acontecer, irmãos. 1000 vai cair ao teu lado e vai cair 10.000 à tua direita. Agora o importante é que você não seja atingido. Quem está aí? Fala alguma coisa, reage. Agora
Agora, pastor, é a sorte que me protege? Não, é o poder do sangue de Jesus. Eu vou dizer de novo, é a sorte que vai te proteger? Não, é o poder do sangue do Cordeiro de Deus que vai te guardar. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então, esse mês é muito importante. E olha só, as datas que eu devo fazer isso. Olha, põe o verso 6 para mim, fazendo favor. Verso 6. Põe o 5 para a gente entender o 6, senão a gente não vai conseguir. O cordeiro que você vai separar para pegar o sangue será sem defeito de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito. Verso 6. Guardareis até o 14º dia do mês. Até que dia? 14º é que dia? 14. No dia 14, olha, no 14º dia do mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel matará o cordeiro à tarde. Quando matou o cordeiro à tarde, olha o próximo versículo: vocês devem tomar o sangue e passar ele em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Então a Bíblia está dizendo que você tem que, ali no versículo 3 fala que você escolhe o cordeiro no dia 10, Santa Ceia. No dia 14, quarta-feira, é o dia da unção. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Esse princípio não pode fugir, é um mandamento. Vamos lá para o verso 14, para você ver como que isso tem que ser feito. Este dia vos será por memorial. Ele é uma memória, olha só. Celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, é para sempre. Isso teria que ser feito para sempre. Quando você vai em Israel, até hoje eles fazem a mesma coisa. Eles celebram isso para proteção, porque eles não têm como se proteger de tudo e de todos. Mas o sangue de Jesus pode te proteger de tudo e de todas as coisas. Quem está aí, dá um glória a Deus. 7 dias comereis os pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º até o 7º dia, essa pessoa será eliminada. Aí Deus dá uma ordem dizendo que Israel tem que tirar o fermento da casa deles nessa semana de ungir a casa. Fala comigo, fermento. Para que serve o fermento? Você sabe? O fermento, você faz a massa do pão. Se você não colocar fermento, como é que a massa fica? Como é que fica, Tayane? Fica assim, igual uma tábua, né? Ela fica do jeito que ela é. Mas se você jogar fermento, o que acontece? Ele cresce. Então o fermento, ele simboliza o fingimento. Porque quando você joga o fermento na massa, a massa vira o que na verdade ela não é. Ela não mudou, ela é a mesma coisa. O fermento só fez ela ficar o quê? Ela enganou. Ela está enganando você. Aquele pãozinho grande, na verdade, ele é uma massa fininha. O fermento é que está fazendo ele parecer que ele é grande. Mas na verdade é a mesma quantidade que você está comendo de massa, não é maior. O fermento simboliza fingimento. Olha para o irmão do lado e diga: tira o fermento da sua vida. Diga. O que é o fermento? É você fingir uma coisa que você não é, irmão. É você agora, por exemplo, ao meu olhar aqui, todo mundo é cristão, crente. Eu não vejo defeito em ninguém. Mas você pode ter passado fermento. E na realidade você não é isso aí que você é. Deus disse, essa semana é a semana da realidade. Tira o fermento, seja você mesmo. Tira fingimento, tira engano, tira tudo aquilo que possa estar fazendo você parecer ser alguma coisa que você não é. Seja verdadeiro. Ou seja, lave o seu coração, tire toda a maldade, todo o pecado, seja real, seja verdadeiro com Deus. Tire o fermento e passe o sangue. Passando o sangue, a Bíblia Sagrada diz que quando o mal chegar, não haverá morte. Não é por sua causa, não é porque você é bom, não é porque você é perfeito. É porque o sangue está sobre a sua casa. E o sangue é um sinal de proteção. Diga assim: eu vivo pelo sangue e vencerei pelo sangue. Por isso que eu não deixo de tomar Santa Ceia, porque é o único momento que eu posso tomar o sangue de Jesus. Jesus disse, o suco da uva é o meu sangue. Na Santa Ceia ele é o sangue de Jesus. Eu vivo, o que me protege dia e noite. Quantas vezes o diabo já quis nos atacar? Ele não conseguiu te vencer porque tinha sangue na sua vida. Você não percebeu. Mas aquele sangue que você tomou na ceia, ou que você ungiu a sua casa, foi o que te protegeu. Pastor, mas foi tão difícil. Era para ter sido muito
não foi por causa do sangue do Cordeiro que estava com você. Então domingo, a gente faz a semana da entrega, e no domingo a gente faz a cerimônia espiritual da consagração, da escolha do Cordeiro e a entrega do sangue, para que você possa ungir a sua casa no dia 14, as portas e as janelas, conforme o mandamento bíblico.